Oi, pessoal, cá estou eu mais uma vez, né? Hoje, vestida num tema especial, porque a aula de hoje é especial. Estou vestida com a camisa do Brasil, porque a nossa aula de hoje é sobre a independência do Brasil. Mas trazendo pra vocês um personagem que ficou de canto e que merecia mais luz. Apesar de ter a luz e eu parecer um avatar, é isso que temos para hoje. E é isso, vou falar aqui um pouquinho com vocês. Vamos relembrar um pouquinho o nosso processo de independência, né? Segundo a historiografia geral, a gente tem aí a pressão dos portugueses desde 1815, quando a família real ainda estava aqui, né? Temos aí em 1820 a Revolução do Porto. Eu quero que vocês tenham tudo isso em mente para entender de quem eu vou falar hoje. A pessoa que eu vou falar hoje e que teve muita importância na nossa proclamação da independência se chama Leopoldina de Habsburgo. Eu poderia falar o nome dela inteiro, mas eu não vou falar o nome dela inteiro, porque senão eu gasto 5 minutos de aula aqui. Mas, Ana, por que você está falando da Leopoldina? Bom, a Leopoldina foi a esposa de Dom Pedro I. Não significa sua única mulher, né? Porque Dom Pedro amava o rabo de saia. Mas foi a esposa dele, foi a mãe do nosso querido Dom Pedro II. E é dela que eu vou falar hoje. Pra quem não sabe, né? A Leopoldina, né, tem o sobrenome de Habsburgo, vem da família dos Habsburgo da Áustria. A casa dos Habsburgo da Áustria é uma das casas mais antigas da Europa. Ana, é mesmo. Esse nome é familiar pra mim. Porque a Maria Antonieta vinha da casa dos Habsburgo da Áustria e casou com Delfim da França, que virou Luís XVI. Isso mesmo, gente. A Maria Antonieta e a Leopoldina são parentes. Maria Antonieta é titia-avó da Leopoldina. A avó da Leopoldina é a Maria Carolina de Habsburgo, que depois vai virar Maria Carolina de Nápoles. E foi uma das grandes monarcas ali da Itália. Inclusive, ela aplicou alguns princípios iluministas nos seus governos. Enfim, como eu falei, a Leopoldina e a Maria Antonieta eram parentes. Isso significa que a morte da Maria Antonieta e como ela rolou, afetou de fato a família, assim, afetou em vários aspectos. Afetou o seguinte, cara, tivemos uma irmã, tia, prima, o que fosse, morta na guilhotina pelos seus, né, pelo seu povo, pelos cidadãos daquele lugar onde ela foi reinar. Vocês têm noção do impacto disso para um governante, gente? É um impacto enorme. Bom, isso impactou também na forma como as crianças Habsburgo passaram a ser educadas. E a Maria Carolina teve muita influência nisso, tá? Muita mesmo. Influenciou na Maria Teresa, que foi mãe da Leopoldina, e obviamente influenciou na educação da Leopoldina. A começar que a educação dos arquiduques e das arquiduquesas passou a ser extensa e muito semelhante. Princípios iluministas, né, foram aplicados na educação dessas crianças, tanto que a gente tem filósofos iluministas dando aulas para essas crianças, entre essas crianças a Leopoldina. E começando com a própria Maria Carolina, você vê eles começarem a tomar medidas mais com um olhar mais altruísta, por assim dizer, mas assim, nada de altruísta, era para se prevenir mesmo, que foi, eles começaram a tentar buscar melhores condições de vida, né, tomar medidas para melhorar as condições de vida dos seus cidadãos, do seu povo, melhorar as instituições, ou seja, abrir mais faculdades, abrir mais escolas, fazer o bem, né? Mas fazendo bem visando ter a sua cabeça presa ao seu corpo e não perder a cabeça, igual a Leopoldina perdeu. Leopoldina não, desculpa gente, a Maria Antonieta perdeu. Bom, vamos falar então da educação da Leopoldina, porque é super importante vocês entenderem a educação dela para vocês entenderem o resto da história. Bom, a Leopoldina ela foi ultra mega power educada comparada com o Dom Pedro. Por que você diz isso, Ana? Bom, a menina começou a educação dela com seus 4, 5 anos. O Dom Pedro também, idade básica. Mas a Leopoldina sabe falar 6 idiomas, né? Ela aprendeu os 3 idiomas base do Império
austríaco, que é alemão, francês e italiano, mesmo ela não dominando muito o italiano, ela tinha os probleminhas. O francês, que era a língua diplomática da época, ela também tinha os problemas de gramática, mas quem não tem, né? Francês é difícil, falo por isso porque eu sei, experiência própria. Além disso, ela se dedicou a aprender latim, começou a aprender inglês e mais pra frente ela vai aprender o português para conseguir conversar melhor com seu marido. Tem também uma história muito engraçada que foi Dom Pedro começou a ensinar português pra Leopoldina e só ensinou termos chulos. Enfim, a gente tem essa mulher incrível, sabe? Educada, com bases, né, iluministas, educação ampla. A menina tem base para falar de biologia, de história, sabia fazer jardinagem, culinária, caçava, sabe, bordava, lia a beça. Temos essa mulher completa, completamente culta, símbolo da cara da mulher no iluminismo no século XVIII. E aí temos Dom Pedro, mulherengo, não ligava muito para educação, tanto que tipo, ele nunca concluiu seus estudos de forma de forma assistida, né, com um tutor do lado dele. Ele não ligava muito para isso e os tutores também tinham uma mão mais leve com ele. Ele era aquele meme, sabe? Então, qual é a sua profissão? Eu sou herdeiro. Pra que eu tenho que aprender a falar latim se eu vou ter um tradutor de latim? Pra que eu vou aprender outra língua que não a minha? Ele aprendeu português, espanhol e latim, tá, gente? E francês, assim, arriscando muito, mas não se dedicou muito a aprender até então. Ele não era uma pessoa que queria entender o jogo político, porque na própria vida dele ele já tinha o jogo político, que era a família inteira dele disputando o poder de Portugal. Como assim? A gente tinha a Carlota Joaquina tentando dar golpe no Dom João. Junto com ela temos o Dom Miguel tentando dar golpe no Dom João e no Dom Pedro, que era filho mais velho. Então ali você tem o cheirinho do golpe, o cheirinho da galera que quer o poder. Enfim, temos aqui essa mulher maravilhosa, sendo aí um peão de xadrez no jogo político da Europa, né? Como as mulheres eram desde sempre, elas foram inclusive educadas para isso. A Leopoldina foi educada para isso. Ela entendia que ela era um peão de xadrez no jogo político de interesses das nações. E como todas as irmãs dela, como as que vieram antes dela, o próprio casamento dos pais dela foi assim, da avó dela foi assim, da tia-avó dela foi assim. Enfim, gente, temos esse jogo político aí e ela acabou casando com o Dom Pedro. Enfim, Leopoldina veio pra cá, se instalou aqui no Brasil, tentou aí, né, achar algo em comum com o seu marido, mas ela olhava pra ele e falava: amado, você é muito ignorante. Perto de você eu sou mais culta, sei lá, que o meu papai. E isso era um problema. Porque na sociedade, numa sociedade muito machista, uma mulher não podia ser mais inteligente, mais culta que seu marido. Porém, choices, né, amor? Você escolheu ser ignorante e a culpa não é da linda Leopoldina. Ela cometeu seus erros como qualquer um. Tinha um temperamento forte demais, mas perto de Dom Pedro ela era um anjo, porque ele também tinha um temperamento forte. Enfim, gente, Leopoldina chegou aqui, né? Deu de cara com esse embuste que era o marido dela. Na real, ela tava encantada, porque achava ele muito lindo. Mas beleza não é tudo, né, gente? Precisamos ter conteúdo. Enfim, né? Nossa, tô falando muito enfim. De qualquer forma, ela buscou achar coisas que os aproximassem. E ela olhou pra ele e falou assim: cara, ele tem uma educação muito rudimentar perto da minha. E ela decidiu educá-lo. Sim, educá-lo mesmo. Não pegou pra criar, mas educá-lo pra ele estar à altura do resto dos reis e rainhas, né? Futuros reis e rainhas da Europa. Porque ela também não queria só ter um rostinho bonito, ela queria ter alguém com que ela pudesse ter diálogos e conversas. Ela era uma pessoa muito romântica, mas também sabia ser racional e ser, o que eu vou falar agora, um ser político. A Leopoldina sim foi um ser político do sexo feminino, usando aí dos artifícios que ela tinha, que era fazer política de forma indireta, era contribuir nas pequenas coisas e depois nas grandes coisas com seu marido, era conseguir coisas do seu sogro. Uma das coisas que a Leopoldina fez foi apresentar Dom Pedro a José Bonifácio.
Isso ela já faz depois de estar casada, depois do Dom João ter ido embora. E, gente, rolou muita água embaixo dessa ponte, mas ela se aproximou dos políticos, né? Dos políticos do Partido Brasileiro Paulista, porque eram os únicos que aceitavam aí a autoridade do príncipe regente, que era Dom Pedro, já que Dom João foi obrigado a ir embora e assinar essa maldita Constituição, segundo ele, né? E sobrou essa galera aqui, Dom Pedro tinha que segurar o rojão de manter a unidade daqui, da nossa colônia, porque antes nós éramos Reino Unido, aí depois diminuíram a gente pra colônia de novo, ele tinha que segurar essa unidade, porque era parte do território que ele governaria junto com Portugal. E aí a Leopoldina apresenta e fala, escuta esse homem, é um homem letrado, é um homem ilustrado, ele tem ótimas ideias pro Brasil, inclusive a ideia da gente ficar, já que né, as cortes estão pedindo pra gente voltar, e eu acho que a gente tinha que ficar. A Leopoldina não era burra, sabe por que ela queria ficar? Gente, Leopoldina veio de uma das casas mais antigas da Europa. Isso significa que a Leopoldina estava acostumada com poder absolutista. O máximo era um déspota esclarecido, não uma monarquia parlamentar. E ela estava entendendo o movimento que estava acontecendo na Europa, já que ela trocava cartas constantes com a irmã, com o pai, com o secretário dela que estava na Alemanha, né? Enfim, trocava ideia com muita gente. Cartas era o principal mecanismo dela conseguir fazer política. E aí, apresenta aí. E ela faz essa política toda por trás dos planos. Pedro, acho melhor a gente ficar aqui, sabe? Porque olha como é que tá Portugal. Tu acha que tu vai conseguir governar assim? Tu acha mesmo? E ele fica meio, né? E ela conversa com o secretário dela, troca cartas com ele e fala, mandei um papo no Pedro que eu espero que ele entenda. E ele entende, tanto que no dia seguinte, ele vai lá e simplesmente diz a nossa famosa frase, né? Que se é para o bem de todos, o bem-estar da nação, diga ao povo que fico. O dia do fico, 9 de janeiro de 1822. Do dia do fico, a independência, meu amor, causa o caos. Entra o caos no Brasil, que você fica tipo, cara, o que é diferente com eles perto disso? É treta atrás de treta, a treta nunca tem fim. Bem-vindo à história do Brasil. Enfim, gente, seguimos aí. Dom Pedro faz isso. A galera de Portugal começa a ameaçar, falando, você tá de brincadeira, né, amor? A gente tá aqui te tratando numa boa, nem invadimos o Brasil. E você tá nessa daí de declarar pro povo que fica? Que é isso? Eu sou uma piada pra você? Aí Dom Pedro fica, um pouco, né? Porque eu não vou pra ir assinar nada, eu não vou pra ir fazer nada que eu não queira. E minha esposa está de acordo comigo. E realmente ela estava. E ele tinha uma base de apoio aqui muito grande. Então, tem muita coisa por trás disso. Era uma lógica de tipo, vou fechar com quem fecha comigo, mas eu tenho meus interesses também. E meu interesse eu quero governar. Eu quero ser um monarca. Eu não quero ter que esperar meu pai morrer para eu disputar com a minha mãe e com meu irmão quem vai ser o monarca. Entende? Então tinha muitos interesses. Bom, vamos lá. Para além disso, a gente tinha de movimentos separatistas que viviam acontecendo aqui, gente. Nunca vi tanto movimento separatista, que não gerou uma guerra civil, né? Enfim, temos um movimento especial que acontece lá para agosto, que é o movimento separatista de Minas. Minas quer se separar, e aí Dom Pedro, que estava tentando administrar, inclusive ele foi à Bahia antes de administrar revoltas separatistas e tudo mais, ele vai até Minas. E aí, ele indo pra Minas, ele fala assim, ó, Leopoldina, já que tu é inteligentíssima, eu preciso que você faça uma coisa pra mim. Ela fala, amor, diga pra mim. Aí ele fala, preciso que você fique aqui como minha representante. Tipo assim, de tudo. Tem o Bonifácio que pode te ajudar, mas eu preciso que você fique. E ela fala, ok, aceita esse bom grado com 7 meses de gravidez, com barrigão. 7 meses. 7? 6 para 7 meses de gravidez, um barrigão, condições, né, ótimas para estar grávida em 1822. Enfim, ela aceita isso e fica, e o Dom Pedro vai. Só que, gente, temos uma esquadra portuguesa chegando perto da Bahia.
E se eles conseguem chegar e conquistar a Bahia, eles vêm pro Rio de Janeiro e não vão vir de forma amigável, não. Eles ainda vão falar assim: então, a gente veio buscar vocês na força. Vocês não quiserem dar o amor, vocês vão na dor. E Portugal vinha fazendo essa pressão constante. Nós queremos vocês aqui, nós queremos você de volta. Esquece o Brasil, vocês vão voltar para Portugal. O Brasil vai voltar a ser só mais uma colônia de Portugal. E isso incomodava os brasileiros e a Leopoldina já estava entendendo com esses movimentos separatistas que, bom, o Brasil vai se separar de Portugal por bem ou por mal, a gente aqui ou a gente não. Então vamos fazer isso para pelo menos garantir, né, que não aconteça nada com a gente. Medo de acontecer o que aconteceu com a tia dela, né? Com a Maria Antonieta, que perdeu a cabeça. Bom, estoura essa situação, Dom Pedro vai pra Minas, nesse caminho ele conhece a Domitila, não vou entrar nesse aspecto agora, pelo simples fato de que essa mulher não me desce, mas ela faz um jogo político brilhante, inclusive controlando Dom Pedro. Não tem como falar que o jogo político dela não é incrível, porque é. Ela foi um ser político interessantíssimo pra ser estudado, mas ela não é o foco de agora. Bom, estoura aí, e a Leopoldina manda uma carta pro Dom Pedro, explicando a situação. Pedrinho, meu amor, temos aqui a galera da esquadra portuguesa chegando e nós só temos uma esquadra rebelde que pode defender a gente. Essa esquadra já está na Bahia, porém deve estar perdendo e eu estou com medo. Preciso de uma resposta sua do que fazer, né? Porque ela podia ser representante, mas era uma situação muito, assim, conflitante que ela não podia administrar sozinha. Só que não deu tempo, porque a situação complicou muito em poucos dias. Em 2 de setembro foi reunido o Conselho de Estado, sobre a presidência da própria Leopoldina. Então ela presidiu e organizou aí o Conselho de Estado junto com os diversos ministros e conselheiros. E foi uma unanimidade a decisão de proclamar a independência do Brasil com Portugal, né? Se separar de Portugal. E aí eles falaram, olha, alguém precisa escrever pro Dom Pedro pedindo pra ele fazer isso o mais rápido possível. E a Leopoldina fala, eu acato a ordem, a decisão de todo mundo, né? E eu vou falar com o Dom Pedro. Deixa comigo que eu sei como convencê-lo. Porque o Pedrinho tava dividido, sabe? O Pedrinho gostava do Brasil. Gostava da mansa dele aqui. Mas ele queria voltar pra Portugal. Vai ser rei. Mas aí, tu olha a lógica ali, você fica, não vai ser rei não, irmão. Você vai ter um parlamento controlando você. E a Leopoldina soube pegar nisso, gente. Um minutinho que eu vou pegar o livro pra ler pra vocês o que ela falou pra ele. Bom, vamos lá. Esse é o livro que eu baseei minha aula de hoje pra falar sobre a Leopoldina. E aqui está o trecho, né? Pedro, o Brasil está como um vulcão, até no passo a revolucionários, até os portugueses revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediatamente, ameaçam e humilham-nos. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para ser seu monarca. Com vosso apoio ou sem vosso apoio, ele fará essa separação. O pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrecerá. Gente, aqui ela mexe com ele um pouco, falando, tu não quer ser monarca? Então vamos ser monarca, então, agora. E é o que acontece, né? Mas vou entrar em detalhes agora. Vocês sabem aquele quadro bonito que tem no museu, aquele quadro que aparece nos livros de história, do Dom Pedro em cima de um cavalo gritando independência ou morte? Essa história nunca aconteceu, tá, gente? Esse quadro aí foi uma invenção. E o que aconteceu foi o seguinte. A Leopoldina manda essa carta. Essa carta demora uns 5, 6 dias pra chegar. Ou seja, se ela escreveu no dia 2, chegou pra ele em 5, 6. Por todo o trajeto de levar correspondência, né, gente? E não era moleza. E aí, o que acontece? O Dom Pedro só lê a carta dela porque ele tem uma crise de desinteria, que não é mais nada que uma diarreia, né? No caminho, voltando pra casa. E é perto do Riacho do Ipiranga, por isso, perto do Ouvira do Ipiranga, o hino nacional é por causa disso. E foi o Dom Pedro que escreveu. E aí ele para ali e fala, me dá minhas cartas pra ler porque eu tô passando mal, né? Tem que ler alguma coisa. Ninguém vai julgar ele. E aí ele lê a carta do pai dele, que fala, por favor, volte, porque as coisas estão complicadas. Vão querer que você assine a Constituição também.
E a Leopoldina apresenta essa carta que eu li pra vocês e, obviamente, ele escolheu, né, ser o monarca daqui, porque aqui não ia ter ninguém para controlá-lo. Inclusive, a gente tem o poder moderador pra dizer aí uma monarquia absolutista aqui, um império absolutista. Enfim, ele vai lá no meio da diarreia dele e fala: então, galera, avisa aí pro resto da galera que veio comigo que proclamamos a independência do Brasil. O Brasil está oficialmente, completamente separado de Portugal, e é isso. E eu sou o novo imperador daqui, porque nós vamos virar um império. E ele não tirou essa ideia de longe, porque a Leopoldina já tinha cultivado essa ideia nele. Então, porque ela veio de um império e cultivou, né, a educação que passou pra ele, a ideia de Deus, pátria, imperador. E foi uma das coisas na declaração de Dom Pedro, quando ele foi coroado, que ele falou: Deus, pátria, imperador. Então, gente, essa mulher foi absolutamente brilhante. Absolutamente brilhante. Ela é um ser político e ela deve ser encarada como tal, e não Dom Pedro. Então, assim, se temos alguém a agradecer hoje a nossa independência, é a Leopoldina. Ah, Ana, o que mais que a Leopoldina fez? Vou dar um exemplo. Estou com essa camisa verde e amarelo. Vocês sabiam que o verde era a cor da Casa dos Bragança e o amarelo era a cor da Casa de Habsburgo? Nossa bandeira não foi porque a gente tem muita floresta e muito ouro, tá, gente? Foi união. É pra demonstrar a união dos nossos representantes, das casas dos nossos representantes. Enfim, essa é entre muitas curiosidades. Mas eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje e eu vejo vocês na próxima aula. Beijos!